1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz: E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. Eu quero te explicar o que isso significa. Nós temos um sacerdote e um adolescente. O adolescente está sendo preparado, forjado na presença de Deus. E não é nem para ser um sacerdote, é para ser um homem mesmo. Foi o que Ana pediu. De outro lado tem um sacerdote, que deveria ser o vínculo entre Deus e aquele garoto, que deveria ser a voz vibrante de Deus para aquele garoto, e não só para o garoto, mas para todo Israel. Só que o que a Bíblia vai dizer aqui é algo muito importante. Era precioso, porque não havia visão aberta. Em outras versões bíblicas vai dizer, era de muita valia, pois não havia visão manifesta. Significava que, por causa da ausência, era tão precioso. Para ser mais claro e específico, aquilo que tem pouco passa a valer muito. Aquilo que quase nada tem, o valor sobe de maneira absurda. Agora é estranho imaginar que na casa de um sacerdote, onde a palavra de Deus, a voz de Deus deveria ser uma constante, valia muito, porque tinha já muito pouco. E entenda o que eu vou te dizer. Não foi assim a vida toda. Não foi dessa maneira sempre. E entenda, na nossa vida com Deus é exatamente igual. Nós não ficamos frios do dia para a noite. Nós não nos tornamos ausentes do dia para a noite. É uma construção. É uma coisa gradativa de ausências, de decisões equivocadas, precipitadas, ausências de prioridade, trocas de rotinas, até que a gente percebe que de repente o fogo que queimava nos nossos olhos já não queima mais. Que a paixão que ardia no nosso peito já não arde mais. Que aquilo que antes desejávamos, já não desejamos mais. Só que lembre-se, é uma construção. É gradativo. No começo era uma coisa, mas a própria vida, as suas próprias escolhas foram anulando, anestesiando aquilo que antes queimava no seu coração. Eu não sei se você consegue entender exatamente o que eu estou dizendo, mas é nesse momento que para aqueles que viveram, nasce dentro uma saudade de quando as coisas eram mais simples, quando não era tão ornamentado, quando era mais simples. Meu primeiro livro que eu escrevi se chama Ser Diferente e Partiu. Esse livro nem tem mais, mas o segundo foi O Deus que Me Faz Chorar. Não era tão grande as coisas, não era tão extraordinário, mas era puro, era simples. E a batalha da vida não é para que as coisas não cresçam, mas para que elas cresçam e não roubem de nós aquilo que de fato é a essência de quem somos. Veja, Eli era um homem de Deus, um sacerdote, mas de repente os filhos começam a tomar um lugar no coração dele, e a cada momento que vai passando, os filhos crescem e se tornam desobedientes ao Senhor, até o momento que Deus diz a partir de um profeta para Eli: você escolheu honrar mais aos seus filhos do que ao Deus de Israel. Sabe o que é loucura? É que às vezes aquilo que nos tornou ausente da voz de Deus é justamente o presente que Deus deu para a gente viver. O que é estranho, mas é porque Deus, Ele é generoso e misericordioso. É você que está usando de maneira equivocada aquilo que deveria usar para a glória de Deus. Tudo aquilo que você coloca na frente rouba prioridade. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, você tira de verdade. Eu vivi isso com o Senhor algumas vezes, de ser chamado a atenção. Eu me lembro que quando me mudei para o último imóvel que morei, no ano que passou, foi o melhor imóvel da nossa vida, foi o maior presente de Deus. E naquele imóvel eu não fiz um quarto de oração, porque como não precisava de recurso para reformar, porque havia recurso sobrando, então não clamei o quanto deveria, não orei o quanto deveria, não chorei o quanto deveria. Sabe por quê? Porque quando a vida está fácil demais, aquilo que antes era parte da rotina, de repente não é mais parte da nossa vida, porque agora, como não precisamos tanto, não buscamos mais. Então não foi Deus que parou de falar, foi você que parou.
Às vezes, nós estamos reclamando e dizendo que Deus parou de falar conosco, que Deus nos deixou sozinhos, que Deus, está distante, que os céus estão fechados e que a voz de Deus já não nos acessa mais. Mas se a gente mudar a pergunta, se ao invés de se Deus fala com você, fosse e se você fala com Deus? E se ao invés de Deus te procura, e se você fosse perguntado, e você o procura? O busca? Porque quando a gente muda a pergunta, a resposta vem carregada de tanta verdade constrangedora que eu não sei nem explicar o que sinto. Porque Deus nunca parou de ser quem Ele é. Deus permanece fiel, Deus permanece amando você, Deus permanece exatamente da mesma maneira. Ele não muda, Ele não troca de realidade, Ele ainda é o mesmo. E a Bíblia diz que Ele é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Ou seja, não foi Deus que parou de falar, não foi Deus que parou de agir. Às vezes fomos apenas nós que paramos de orar como orávamos, que paramos de chorar na presença dEle como chorávamos, que paramos de buscá-lo na essência de quem Ele é, e nos preocupamos mais com aquilo que pode nos dar, e na ausência de resultado daquilo que queríamos, abandonamos o primeiro amor do começo. Eli foi gradativamente. Deus chamava atenção e ele não queria criar indisposição com os filhos. E grave bem o que eu vou te dizer, ele não queria criar indisposição com os filhos, e à medida que deixava os filhos fazerem o que quiserem, a sua vida com Deus ia sendo deteriorada. Às vezes nós não queremos criar indisposição com o mundo, então vamos deixando o mundo entrar na nossa vida e deteriorando a nossa vida e relacionamento com Deus. Às vezes nós não queremos criar indisposição com maus amigos, mas então vamos trocando aquilo que era prioridade por aquilo que é passageiro. Então antes éramos cheios, mas agora, porque queremos ser amigo de todos, de repente estamos deixando ser contaminados por coisas que não deveriam ser parte da nossa vida. E tudo porque a gente quer ser amigo de todos. E entenda o que eu vou te dizer: fomos chamados para amar todos, mas nem todos poderão caminhar conosco, nem todos permanecerão ao nosso lado. E talvez na ânsia de querer permanecer com todos, abrimos mão de princípios que não deveríamos abrir. Então, meu lindo, eu estou chamando você a uma decisão clara. Se você não quer perder a voz de Deus do seu coração para decisões que você precisa tomar e para a direção da sua vida, Ele não pode ser trocado por qualquer coisa. Ele não pode ser substituído por qualquer mesa. Ele não pode ser anulado por conta que você não quer se posicionar na hora que precisa. E veja, eu quero ser muito verdadeiro com você, mas com amor, porque é um problema no nosso tempo. Eu entendo que parece que tem gente que aprendeu. Eu vou melhorar. Aconteceu isso hoje comigo. Parece que tem gente que apareceu. Meu Deus, travou. Parece que tem gente que aprendeu sobre Jesus no hospício e fugiu de lá sem ter alta. E está ensinando sobre Jesus com ódio na palavra. Está ensinando sobre Jesus ferindo as pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa, meu lindo. O Jesus da Bíblia é completamente diferente. Ele é amoroso, misericordioso, graça inalcançável, inatingida. Não tem como merecer quem Ele é. Não é porque a nossa justiça é pesada que nós queremos colocar em Jesus aquilo que pensamos sobre os outros. Aquilo que você não tem paciência, Ele tem paciência. Aquilo que você não consegue esperar, Ele espera. Aquilo que você não consegue amar, Ele ama. Agora, aquilo que o pecado, incomoda, saiba que também incomoda Ele. A diferença é que a gente expulsa o pecador em nome do pecado. Jesus expulsa o pecado porque ama o pecador. Ele trabalha de uma maneira diferente. Entenda o que eu vou dizer. Minha palavra hoje não é sobre alguém que manda alguém para fora porque não está cumprindo a cartilha, mas é para alguém que está me olhando agora dizendo: eu quero ouvir e viver a presença de Deus. Então a palavra para você é: cai para dentro. Cai para dentro. Você quer ouvir e viver a vontade de Deus? Cai para dentro. Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele alivia o nosso jugo, Ele acalma o nosso coração, Ele acalma a tempestade da nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele apaga o nosso passado, Ele abre a porta da eternidade. Mas quando Ele entra dentro de você, Ele muda tudo que você é para melhor. Ele transforma, Ele liberta e Ele salva. O problema é que porque nós não queremos tanto compromisso, mas queremos a voz de Deus, não teremos nem o compromisso e nem a voz.
Não me entenda mal, mas hoje tem tem uma expressão nova. Eu não sou cristão, eu sou espiritualizado. Eu vou colocar amor nas minhas palavras. Ser espiritualizado não significa ser cristão. Espiritualizado é aquele que não se decidiu. Qualquer discurso serve, qualquer discurso alimenta, qualquer palavra é verdade. Não, lindo. Nós não somos espiritualizados, nós somos cristãos. Nós imitamos apenas um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra dele é única, ele é o único caminho, ele é a água da fonte, ele é tudo, ele é o pão da vida, e somente ele, e nada além dele, é de fato aquele que norteia o nosso coração. Então entenda, com todo amor que eu posso colocar nas minhas palavras, se você se diz espiritualizado, mas a sua fé é confusa, de fato ainda não decidiu. Mas se Jesus é a prioridade da sua vida, então você não é espiritualizado, você é cristão, porque você tem alguém para imitar e seguir, e por causa dele, por ele, todas as coisas. Quem divide o coração, quando encontra o que precisa, não descobre, passa desapercebido. Agora, quando temos um alvo, quando temos um objetivo e uma fé centrada em Cristo, então vivemos o extraordinário da parte de Deus. Somos amados, perdoados e não sentimos falta de mais nada. Amém? Mas eu preciso continuar, porque a gente está ainda lá em Daniel. Sabe o que está acontecendo? Deus está falando com Daniel dentro do quarto. E aí a Bíblia vai dizer que, com Daniel, perdão, em Samuel, Deus está falando com Samuel dentro do quarto. Samuel nunca ouviu a voz de Deus. Quem nunca ouviu não tem obrigação de reconhecer, entende? Então ele vai na única voz que está presente, que é a voz de Eli. Eli, você me chamou? Ele demora para entender que o que está acontecendo no quarto daquele menino não é um ruído auditivo, mas era o próprio Deus o chamando. A distância do nosso relacionamento retarda a nossa compreensão sobre a vontade e a palavra de Deus. Quanto mais relacionamento, mais rápido a gente entende, mais rápido a gente muda, mais rápido a gente vai para o lugar desejado, entende? Agora, quanto mais longe, quanto mais anestesiado, mais difícil fica para ouvir e corresponder. É interessante porque em algum momento ele diz para o Samuel: Samuel, volta para o quarto, e se a voz voltar a te chamar, você vai responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele sabia exatamente como falar, sabia exatamente quem é aquele que ouve e como chamar aquele que fala, mas já não era mais a realidade dele, entenda. Não é sobre o que você sabe, é sobre o que você faz a partir daquilo que você sabe. Então, lindo, se você está nessa palavra e está com saudade da voz de Deus, eu tenho uma palavra simples para você: volta aonde você caiu. Volta. Se você não sente saudade, das duas uma: ou você passou longe demais longe e se contaminou, ou você ainda não descobriu quão maravilhoso é a presença dele. Porque o dia que você descobrir quão preciosa é a presença de Jesus, quão poderosa é a sua palavra, quão amoroso Ele é, quão misericordioso Cristo é, nunca mais você conseguirá ficar longe, nunca mais você vai se contentar longe da voz dEle. Pelo contrário, você vai buscá-lo todos os dias, você vai ter Ele como prioridade da sua vida, porque aquele que aprendeu a amar o Senhor não consegue viver longe dEle, porque mais vale um dia na sua presença
do que em outras partes 1000. Entenda, quanto mais conhecemos a Jesus, mais apaixonados por Ele a gente fica. Hoje talvez você está dizendo, com saudade de Jesus. E Jesus está dizendo, que saudade de você. Como assim, David? Vou falar de novo. Talvez você estava pensando, nossa, que saudade de ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo a mesma coisa. Que saudade de ouvir a tua voz. Que saudade de quando os teus joelhos dobravam e não tinham pressa para levantar. Que saudade quando o seu primeiro pensamento era a presença de Jesus. Que saudade quando Cristo era a prioridade da sua vida. Talvez você estava reclamando por algo que sentia ausência, mas a ausência que você está sentindo é justamente pelas decisões que mudou ao longo do teu caminho. A boa notícia para você é: a porta ainda está aberta. O caminho ainda está aberto. Não mudou nada. Se você clamar por Ele, Ele vai te responder. Eu escrevi tanta coisa. Meu Deus. Eu não falei nada disso aqui. Então eu posso terminar. Porque se não falei o que escrevi, talvez só falei aquilo que Ele queria falar. E a melhor coisa da vida é ser guiado pelo Senhor. Termino dizendo algo para você que mudou a minha vida. Deus nunca parou de falar com o homem. Deus nunca parou de falar com você. Deus nunca parou de cuidar de você. Deus nunca parou de olhar para você com amor e misericórdia. Deus nunca parou de cuidar da sua família. Deus nunca parou de cuidar dos teus passos. Deus sempre esteve no mesmo lugar. Talvez você está dizendo, mas eu não sinto mais nada. Talvez, só talvez, é porque você mudou a sua rotina e tirou Ele da prioridade. Talvez você está dizendo que Ele não fala com você há muito tempo, mas na realidade é só você que não fala com Ele há muito tempo. Mas a boa notícia é que dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. E você não vai esperar mais uma mensagem, você não vai mais esperar mais nenhum dia. Você vai mudar agora. Feche os seus olhos e diga: Jesus, tô de volta. Tu és o dono da minha vida. Tu és o Senhor da minha história. Tudo é teu. Em nome de Jesus. Amém. Duas perguntas, uma resposta. A primeira é para você que nunca recebeu Jesus como seu Salvador. Hoje você decidiu. Você não é mais espiritualizado. Você quer ser cristão. Você tem alguém agora para seguir e nunca mais abandonar. Aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Segundo, você já foi do time, já andou com a galera, mas se frustrou porque colocou o olhar no lugar errado. Mas hoje entendeu que a saudade não vai ser mais administrada, ela vai ser resolvida. Está na hora de você voltar para Ele. Duas perguntas, uma resposta. Se você reconhece que é pecador e precisa de Cristo para salvar os seus pecados, e se arrepende dele, e entende que Ele é o seu único Salvador, pela primeira, ou voltando, aonde você estiver, levante a mão no 3. 1, 2, 3. Amém. Aleluia.
Você aí na sua casa também? Então feche os seus olhos. Eu não vou nem parar para contar porque é assustador. Diga comigo: Senhor Jesus, te reconheço como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo à presença de Jesus novamente.